A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, palavra essa que cura, palavra essa que liberta e que leva o homem para o céu. Antes de nós começarmos a leitura da palavra, eu gostaria de pedir para os irmãos que deem um like aí neste vídeo, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas. Palavra essa que é viva e eficaz. Nós costumamos dizer, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus é o nosso manual de regra e fé. E aqui, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo número 17, Paulo ele vem nos ensinando como que nós devemos nos proceder, como que nós devemos proceder, conduzir a nossa vida a partir do momento que nós olhamos para a cruz, olhamos para Jesus e cremos nele como nosso Senhor e Salvador. E a partir daí, meu irmão, minha irmã, é necessário ter uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Eu sempre falo, e a palavra de Deus nos ensina assim, que o crente ele precisa estar o tempo todo consultando a palavra de Deus para ver se a vida dele está enquadrada nesta palavra, para ver se ele não desviou em algum momento das Sagradas Escrituras. Nós estamos vivendo dias difíceis em que as pessoas estão se desviando da centralidade das Escrituras para seguir os seus próprios desejos, os seus próprios achismos. E nós estamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e nós vamos aprender agora qual deve ser o nosso comportamento como servos e servas do Deus Altíssimo. Ele começa dizendo aqui no versículo 17 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Assim, eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não vivam mais como os gentios, como aqueles que não creem em Jesus como seu Senhor, como aqueles que não têm a palavra de Deus como seu manual de regra e fé. É por isso que Paulo lá, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Quem é este mundo? É as pessoas que não têm Jesus como Senhor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Ou seja, as pessoas endureceram os seus corações e estão seguindo os seus próprios desejos e suas próprias vontades. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E a partir de agora, no versículo de número 22, Paulo começa a mostrar algumas características, meu irmão, minha irmã, do verdadeiro cristão. A partir do versículo 22, Paulo nos mostra o que é ser um crente avivado, quais são as características de um crente avivado, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele começa dizendo assim no versículo de número 22 de Efésios capítulo 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se de um novo homem
criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Se despojar do velho homem e se revestir de uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora ele vai dizer quais são as características necessárias na vida de um verdadeiro adorador. Versículo 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, aqui está as características de um verdadeiro adorador, de um adorador cheio do Espírito Santo. Crente avivado, meu irmão, minha irmã, não é aquele que grita alto, que fala alto, não é aquele que fala aleluia, glória a Deus, numa altura que do outro lado da rua as pessoas conseguem ouvir a voz dele lá de dentro da igreja. Não, não, não. Crente avivado, meu irmão, minha irmã, não é aquele que fala em línguas, não é aquele que profeta, né, que fala as profecias, né, o homem que usado por Deus através de profecias, dos dons de línguas. Não, não, o crente avivado, meu irmão, minha irmã, é aquele que tem as características de Cristo. O crente avivado é aquele que, deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros. O crente avivado é aquele que não tem palavra torpe. O crente avivado é aquele que não entristece o Espírito Santo de Deus. O crente avivado é aquele que ama uns aos outros, ama os irmãos assim como Cristo os amou. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pois deixando a mentira. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, viver a nossa vida de uma forma plena na presença do Senhor, sem máscara, sem personagens. Às vezes eu tenho a impressão, meu irmão, minha irmã, que as pessoas, quando entram dentro de nossas igrejas, elas entram com personagens. Parece que é um personagem que está no púlpito pregando. Parece que é um personagem que está dando glória a Deus e aleluia. Parece que é um personagem que está falando em línguas. Parece que é um personagem que está profetizando. Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas não têm as características de Cristo. Enquanto a Bíblia diz que nós precisamos deixar a mentira, vivem mentindo. Enquanto a palavra de Deus diz que nós precisamos amar uns aos outros, vive fazendo intriga. Enquanto a palavra de Deus diz que nós não podemos furtar, mas sim trabalhar com nossas próprias mãos para ter com que acudir ao necessitado, as pessoas têm uma vida desonesta. Tende misericórdia, Senhor, de nossas vidas, que possamos, meu irmão, minha irmã, botar em prática as características de um verdadeiro cristão, escrito aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 22.
em diante. Que possamos colocar isso em prática, meu irmão, minha irmã, e viver este evangelho. Evangelho que salva, evangelho que cura, evangelho que liberta e que leva o homem para o céu. Mas é necessário que nós possamos, meu irmão, minha irmã, ouvir e praticar esses conselhos que Paulo nos dá aqui na sua carta aos Efésios, no capítulo 4. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós não podemos comungar com o mundo. Nós precisamos mortificar o nosso velho homem e nos revestir de uma nova criatura agora em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.